é a questão mesmo de não haver, de fato, no Brasil, uma convergência com índices básicos referentes à segurança. Então, me parece que não há um indicador nacional que seja, de fato, accurate, né? Assim, enfim, eficiente, referência com relação à resposta de chamado de polícia, por exemplo. Não há indicadores importantes para mensurar a questão da criminalidade no Brasil. Então, sem dados, a gente não consegue eficiência para fazer uma boa política pública. Só o que a gente sente, pelo menos a gente consegue dizer com clareza que a situação não está legal, não está interessante. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Pode falar, André? Lívia, vou chamar uma reportagem, mas vamos lá. Pegando um gancho aqui, você foi muito feliz, porque, de fato, não há um consenso. E aí eu volto à questão dos consensos. Não há consenso sobre a métrica. Na lei do SUSP, nós temos lá a indicação de que, olha, vamos medir índice de crimes violentos, né, os CVLIs, crimes violentos letais intencionais, por intermédio dos inquéritos policiais, denúncias e condenações. Nossa, aí o processo muito mais veja longo, que né? eu estou... Aí vai dar 1%. Amplia. Veja que aí eu estou ampliando. Sim. De certo modo, é mais fidedigno, porque você conhece o fenômeno de maneira compartimentada e depois pode trazer suas conclusões. Te cortando, então, o que eu entendo que seria a solução, que é aquilo que eu levantei agora há pouco. Isso seria um crime solucionado, não? Sim, né? Exatamente. Aí você fala assim, olha... a condenação ou não? A condenação é um critério muito fidedigno. Sim. Também, né? Olha, condenou, é isso aí. A gente pode ter, e aí discutindo sobre direito, condenação, aí a gente vai falar sobre direito, olha, ele pode ter matado, mas pode ter prescrito o crime, né? Perfeito. Eu concordo 90% que o André falou. Especialmente em que há muitas falhas e deficiências na métrica e na apuração desses dados. Isso aí é um ponto positivo da PEC, espero que seja implementado, porque na verdade já existe pela própria lei federal do Sistema Único de Segurança Pública. 2018, a lei? Exatamente. É colocar a 13.675, é efetivar o que está na lei, que é realmente sair do papel e implementar essa coordenação de métricas, de dados, de resultados, fazer o compartilhamento de informações quando um preso em uma audiência de custódia não seja solto se tem um outro mandado de prisão no outro estado que o juiz ali não está sabendo. Agora, o que eu questiono eu fico pensando nessa métrica, no que o André falou, se a condenação deveria ser um número efetivo, correto? Por quê, André? Porque chegar a uma condenação depende do processo penal e de algumas circunstâncias que não diz respeito à culpa da polícia. Não é um problema da polícia, a polícia elucidou o caso, mas às vezes o sujeito pode ter a materialidade do crime, pode ter autoria, pode ter, e por N motivos, como por exemplo prescrição, não se chegou a uma condenação, mas não significa que a polícia não atuou. Então, a métrica da condenação eu não sei se seria a métrica mais adequada. E agora eu queria insistir nesse ponto que é o seguinte, muito embora haja falha da métrica e possa realmente há uma maquiagem desses números, mas me parece inegável que quando o Estado consegue se capilarizar, quando ele consegue reduzir geograficamente o universo daquilo que ele tem que fiscalizar como polícia e apurar os crimes, o resultado é melhor. Quando se consegue abrir uma delegacia de defesa da mulher num lugar onde não existia, onde se cria um centro, se investe, coloca pessoal mapeando aquela região, o número, ainda que possa ter deficiências, ele melhora do que a não delegacia da mulher instalada ali naquele lugar. Então, a capilaridade me parece que é fundamental. E aí eu volto a citar Brasília, que pode ter N problemas, eu não estou aqui falando que é longe da perfeição, mas parece que ela tem uma vantagem, por exemplo, é mais fácil para a Polícia Militar de Brasília mapear só Brasília do que o estado de São Paulo, do que o estado do Amazonas, quiçá o estado do Amazonas. Então, eu insisto que a descentralização, ela é necessária. O Brasil é um país continental. Sem descentralização, nós não vamos ter nem como coletar os dados. Quiçá a métrica que a gente vai usar para apurar esses dados, né? Priscila. Só para complementar, Lívia, eu acho que a gente está nessa seara de
trazer, né, quem que é a elucidação de crimes, a gente está caminhando, mas eu acho que tem muito ainda a melhorar e eu vou explicar. Eu acho que a gente precisa investir na polícia, né? A gente, por exemplo, crimes digitais, eu sempre penso que o criminoso está à frente, né? E falando um pouquinho aqui do que o Túlio trouxe, essa questão que a criminologia traz do método preventivo, isso é muito importante da prevenção geral também, porque se a gente deixa só a última ponta, aí a gente, cada vez mais, a gente tem a sensação de impunidade. Então, eu acho que na verdade, é um conjunto, né? Um combo. A gente precisa investir na polícia, a gente precisa pagar melhor a polícia. Eu não sou de sindicato, viu, doutor? É só porque eu acho... Só para deixar claro, né? Só para deixar claro que professores... Fazer uma composição. Eu acho que professores e policiais, Lívia, eu acho que influencia um pouco a questão da desvalorização, do desincentivo, ou seja, não há um incentivo para a polícia, porque, como o Túlio trouxe aqui, quando a polícia quer... Ela acha, ela investiga. Então, às vezes, faltam mecanismos, isso é um ponto, tá? Que a gente precisa trazer, investir, fazer mais investigação, ficar mais incidente, no foco, né, da criminalidade, eu acho que isso é importante. Mas a gente também precisa lembrar aqui a nossa audiência que a criminologia também trata, né, de estatísticas que não são apontadas nessa que nós trouxemos, que a gente chama de cifra escura, né? Na verdade, a terminologia correta seria cifra negra, mas há um debate com relação ao nome. Então, o que é essa cifra escura? Às vezes, a polícia nem sabe que o crime aconteceu. Então, ela não tem essa ciência, ela não pode elucidar e ela entraria nesse debate de não elucidação do crime. Isso é um ponto importante. E uma outra coisa que eu acho que tudo se desdobra, porque você perguntou o que seria feito minimamente, né? Eu acho que faltam políticas públicas, né? E em que sentido? Eu preciso ter mais emprego. Parece um ortodoxo, parece assim, ela veio aqui para fazer política, e não é, nem sou política nem nada, mas eu acho que falta de oportunidades, falta de políticas públicas faz com que cada vez mais a juventude, tem a ver com dinheiro só, tá? A questão social, Lívia, é importante, mas criminosos não são só desdobrados de pessoas que faltam, né? Tem precariedade financeira. Então, eles são aliciados pelo crime como uma oportunidade, muitas das vezes. Então, isso vira um ciclo, né, da violência, o ciclo da criminalidade, porque muitos deles não veem oportunidade, e eu não estou falando de todos, estou falando muitos deles. Então, aqui eu até anotei, precisa de emprego, precisa de políticas públicas, e a polícia, se ela quiser, ela investiga, ela elucida, mas a gente também precisa investir. Eu te digo, o criminoso está muito mais à frente, começa pelo armamento, Lívia. Sim. Começa pelo armamento. Até outro dia eles usavam um revólver 38, doutor. Agora usa ponto 40. A pessoa está no ponto 50. Como que eu não tenho embate. Então eu acho que falta um pouco de política social de prevenção, né? Falta aí a gente incentivar a polícia para que a gente tenha mecanismos, por exemplo, perito. Todo mundo assiste CSI. Aí você fala, nossa, a gente tem precariedade, o perito vai lá com a luvinha, com o luminol, e não tô, pelo amor de Deus, a gente precisa da polícia aqui, a gente está discutindo a precariedade, né, para poder investigar, e não estou passando pano, não é nada disso. Claro. Eu acho que a gente precisa melhorar, porque pessoas boas a gente vai ter, mas assim, ele não tem o produto, ele não tem o negócio, ele não tem a arma, vai desestimulando e aí o ciclo vai trazendo um preceito mais retrógrado, e aí a pessoa fala, eu não tenho, eu queria ir lá, mas eu não tenho jeito. Priscila, então, acho que isso... você me dá uma parte? Imagina. Eu pensei assim, muito fortemente no que você falou. Precisa investir, então, precisa dar condição de trabalho. Só, né? Sim, claro, mas uma das coisas que você falou, precisa ter o equipamento correto, adequado. Então, o que cabe ao governo federal se ele não é onipresente, ele não vai conseguir fazer o patrulhamento do Brasil inteiro? É verba. O que ele tem? É recurso. É isso que a PEC deveria trazer. É isso que deveria estar na Constituição. É uma cifra orçamentária. Na educação não tem o mínimo constitucional? A saúde não tem? Sim. Nós não temos verbas carimbadas? Então, é isso que a gente espera do governo federal. É uma política séria de segurança pública? Está aqui, verba da União do orçamento destinado para a segurança pública. E aí nós vamos ter um controle, é óbvio que não é só, tem que saber investir, bem investir, controlar, mas se não tiver seriedade e investimento, também como é que o policial vai ter o equipamento adequado, a arma adequada? Desculpa. Não, imagina, só para fechar, sabe o que eu penso, Lívia, de tudo isso que a gente está debatendo aqui? Que o crime organizado está super estruturado, ele divide o que precisa ser pago, o que precisa ser recebido, para quem vai, e o Estado está lutando entre eles, para poder... Eu fico com esse dinheiro, eu não fico com aquele não vai ganhar o dinheiro que o doutor trouxe aqui. Então, a gente está brigando entre nós, aqui discutindo o que precisa ser feito, enquanto eles estão lá na frente já fazendo, já realizando. Esse é a minha concepção, é o que eu penso, Então, a gente está desestruturado enquanto eles estão galgando cada vez mais estrutura. Só um comentário, é engraçado mencionar. Eu acho que, eu até tinha lido isso quando você falou da questão de investimento financeiro. Tem um dado aqui que fala que os estados acumulam 2,8 bilhões para a segurança pública que não conseguem gastar.
Ou seja, a questão não é dinheiro, é gestão. É gestão. Ou seja, vergonhoso. Porém, aqui no município de São Paulo, a gente tem um pouco o reverso disso. Aqui, 1% apenas do orçamento bilionário do município vai para a segurança pública. Então, você tem uma inversão aí em alguns aspectos. Como o Túlio falou aqui, né, cada caso é caso, as características são muito específicas, né, de cada estado, cada município, mas a gente tem aqui um problema de gestão administrativa da segurança nos estados brasileiros, que acumulam quase 3 bilhões de reais, que não gastam. Você teria noção, André, aqui o governo de São Paulo, quanto do orçamento que ele destina para a segurança pública ou não? O percentual eu não sei te dizer, mas a gente gira em torno ali, o percentual da Secretaria de Segurança Pública gira em torno de 20 bilhões ano, aqui no estado de São Paulo. É robusto. No entanto, a gente está falando de São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia prática, eu, quando iniciei minha carreira aqui em São Paulo, assumi uma delegacia lá no fundão da Zona Leste, né, Itaim Paulista, e a minha delegacia cobria uma área de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Um delegado, plantonista, com uma equipe, cobrindo uma área de 1 milhão de pessoas. Nós temos capitais de estados brasileiros que não chegamos a 300 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, a gente está falando de São Paulo, né? Então, o recurso parece ser robusto, mas talvez seja insuficiente. E quando a gente fala em percentual, conforme o dado que a Maria trouxe aqui, a gente vê que os investimentos são poucos. E eu estou feliz que a gente chegou a esse ponto da discussão que começamos a falar de soluções. Falamos. Antes da hora ainda. Fico muito feliz, muito obrigada. Me autoriza a falar algumas sugestões de solução. É o que mais queremos. Anota aí, Maria. Olha, investimento e gestão. Acho que duas perspectivas maravilhosas aqui, né? O investimento ele tem que partir nas estruturas humanas das polícias. Não existe segurança pública sem pessoas que realizem essa segurança pública. Isso é óbvio. E quando a gente fala em valorização dos profissionais da segurança pública, a gente está falando de remuneração, de plano de carreira e de jornada de trabalho. Remuneração são para as necessidades básicas de todo ser humano. Um plano de carreira que você possa progredir, chegar até o último nível da sua carreira, sendo incentivado a isso, a se qualificar, a realizar cursos, a melhorar, a aprender a investigar crimes digitais. Para entregar para a população aquilo que ela precisa. E uma jornada de trabalho justa, porque nós estamos falando de seres humanos que precisam ter um descanso e que exercem uma atividade extremamente estressante. Então, essa pessoa tem que estar bem. E você vê como o caso, voltando aqui para a questão dos problemas, o caso do aeroporto, você vê policiais militares realizando bico no horário de seus descansos. Será que existe algo errado? Será que o Estado está olhando com sensibilidade para os seus profissionais que necessitam realizar bico, independente de, neste caso, estarem relacionados com atividade criminosa ou não? Isso vai ser investigado. Mas existe o policial que está realizando o bico na porta do supermercado, da farmácia, está se submetendo ali a escalas extraordinárias para complementar uma renda e o Estado faz vista grossa a isso. É a base, né? É a base. Então, a gente está falando de ser humano. E na outra perspectiva, na perspectiva da gestão, a gente pode falar de investimentos, alocação de recursos nos locais certos. Óbvio. Uma perspectiva muito interessante que você trouxe, Priscila. A criminalidade, sim, ela está à frente. Nós estamos numa era tecnológica. Dados. Todo mundo gosta de dado. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública demonstra que, em 2018, nós tínhamos 1.500.000 roubos no país. Em 2023, esse número caiu para aproximadamente 870.000 roubos. Caiu quase pela metade. E aí a gente diz, segurança pública está melhorando. Mas, e aí? O melhor critério para definir se a segurança pública está boa ou não é a percepção da população. Você está saindo na rua e está sendo roubado. Seu celular está sendo subtraído. Então, o número de roubos caiu. Já o número de estelionatos subiu 360%. Em 2018, era de 420.000. E em 2023, esse número é de 1.900.000 estelionatos no país.
E esses estelionatos são realizados por meios digitais, os golpes. Isso que eu ia dizer. Fácil. Exatamente. É mais fácil, é a facilidade. E aí a gente entra na discussão da teoria econômica do crime, o crime passa a compensar mais, ser mais rentável, e ele corre pouco risco de ser preso realizando um estelionato a um roubo. Tanto é que as organizações criminosas agora estão criando as centrais de golpes e tudo mais. Todos nós aqui já recebemos uma mensagem. Minha mãe caiu. Minha mãe caiu num golpe recente nesses golpes. Agora, eu queria perguntar, não sei se a Maria de repente sabe, mas existe uma contagem mundial de estelionatos? Porque eu não sei se... Porque nós estamos aqui preocupados, óbvio, com todos os tipos de crime, mas parece o que coloca o Brasil nos últimos lugares ali são os crimes violentos, né? Nós estamos falando de violência. Eu sei que no Brasil também é terrível o problema do estelionato, dos golpes. Eu só não sei se... eu sempre penso que a gente tem que olhar para a experiência do mundo, ver o que dá certo, o que dá errado, para tentar fazer aqui. Só que, pelo menos, não há uma divulgação. Estou conversando aqui com grandes especialistas para entender como que esses números são em comparação ao mundo. Eu sei que na questão de crimes violentos, nós precisamos olhar mais para a experiência de outros países. E eu insisto, nós estamos indo na contramão daquilo que outros países têm feito e têm dado certo. Eu não vejo nessa PEC, de novo, nós conseguimos... Você estava falando de orçamento, né? Que ele não às vezes o orçamento não é gasto e tal. Mas, às vezes, por outros motivos, o orçamento não é gasto. A licitação não termina. A burocracia. Né? Isso. Mas se a gente pegar, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, eu participei aqui de um programa em que a gente analisava as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo. Certo. Todos, tá? De todos os aspectos ideológicos. De direita, de esquerda. As propostas para a segurança pública na cidade de São Paulo. Número 1, todos, de direita, centro e esquerda. Número 1, aumentar o efetivo, até dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje, o orçamento é de 1 bilhão e 200 milhões da Prefeitura. Se você for dobrar a Guarda Municipal, dobrar o efetivo da Guarda, e se tiver dentro do número, do limite, que é um absurdo. Gente, vocês sabem que existe um limite máximo para se contratar guarda municipal nas prefeituras? Sim. O Estatuto da Guarda fala assim, passou de um coeficiente, se é 2,5, não pode ter mais guarda municipal, com o medo de se criar milícias, de não ter controle. Então, é uma coisa assim... Mas vamos imaginar, São Paulo, todos, do aspecto político e ideológico, de direita e esquerda, falaram assim, eu quero aumentar o número de guardas. Por quê? Porque eu quero pegar o receptador lá do celular na Santa Efigênia, eu quero fazer uma fiscalização melhor, eu quero ocupar mais as periferias, etc. 45% pela Lei de Responsabilidade Fiscal é o custo de despesa de pessoal do orçamento total que é destinado. Então, nós estamos falando de mais 600 milhões só com essa dobra desse efetivo. Nós estamos falando sem contar alimentação, uniforme e outras despesas. Então, não me parece, e nenhum deles conseguiu implantar. Né? No orçamento do ano que vem não está previsto essa dobra, muito embora o atual prefeito falou. Então, como é que pode ser feito sem dinheiro? Aonde que está esse dinheiro? Não me parece que realmente está sobrando dinheiro para essa situação. Então, eu insisto em que o governo federal deveria, sim, avocar para si, como fez com a educação, como fez com a saúde, e melhorou, de fato, funciona, né? Ele poder colocar dinheiro do orçamento, destinar uma verba e cobrar os seus resultados, criar métricas, verificar, premiar os municípios que aplicam melhor, os estados que aplicam melhor. Então, eu queria trazer esse contraponto. Em relação a estelionato, eu não sei se a gente tem... Tem, eu achei. Então. Tem uma... Mas... Passar para o próximo. Não, pode ir lá para a gente ver o filme. Só para eu falar aqui, tem um relatório da Visa do ano de 2023 e o Brasil é o segundo maior país com o maior índice de fraudes. O primeiro ficando atrás da China. Então, nós somos o segundo maior. Então, nós estamos também... Não tem saída não, Túlio. Não precisa tentar aliviar, que não vai dar. Ele tenta uma saída. Tenta uma outra modalidade. Que aí a Maria olha e vê assim... Então, mas precisamos, então, de mais investimento, de mais aperfeiçoamento, de mais treinamento, de mais capilaridade. Certamente, os valorosos, e são valorosos, 3 mil policiais federais, não são eles que vão resolver o problema de tanta capilaridade, de tanto estelionato no Brasil, transformando eles numa polícia ostensiva, numa polícia investigativa geral. Não me parece essa a solução, né? Deixa só eu puxar 2 linhas que nós levantamos até agora aqui na discussão, que é a questão do crime organizado. Priscila falou muito sobre isso.
E o André lembrou do caso da execução do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos recentemente. E aí, as últimas notícias que a gente tem trazido aqui na Jovem Pan, André, vão nessa linha, né? De que o número de policiais civis e militares que estão sendo afastados das ruas está crescendo. Cada dia que a gente traz a notícia, esse número vai crescendo, por suspeitas de envolvimento desses agentes com o crime organizado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama, de como a corporação tem enfrentado esse problema que é cada vez mais evidente aqui em São Paulo. Sim. Primeiro, a gente precisa separar o que é organização criminosa, o que é um policial que vai para o outro lado e torna-se criminoso. O policial que exerce uma atividade voltada ao crime é um criminoso, ele não é um policial. Esse é o primeiro ponto. Na perspectiva daquilo que precisa ser feito, a gente precisa voltar com a pauta de combate à corrupção no país. A Priscila trouxe isso aqui. Mas a corrupção, ela não é uma prerrogativa, entre aspas, da polícia. A gente precisa combater a corrupção de uma maneira ampla. Lá pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a gente propôs um projeto no sentido de que nós façamos uso da tecnologia para a identificação de evolução patrimonial de servidores públicos de maneira automática. Porque hoje isso é feito de maneira muito precária, por meio de papel. Os servidores públicos, e eu estou falando de uma maneira geral, incluindo os policiais, fazem as suas declarações de imposto de renda, há um processamento ainda físico em muitos lugares, e a gente pode fazer isso de uma maneira eletrônica. Então, se nós fizermos o cruzamento de dados da evolução patrimonial de um servidor público com aquilo que está identificado nas unidades financeiras privadas do país, de maneira automática, isso pode ser feito por meio de lei, nós vamos ter aí um filtro para dizer, olha, esse servidor público tem uma evolução patrimonial compatível com a sua atividade. Aquele outro ali, vamos colocar um sinal de alerta. Não quer dizer que ele é uma pessoa que está praticando atos ilícitos ou que seja corrupto, mas já surge ali um sinal de alerta, né? E a gente vai poder trabalhar em torno disso. Mas se a gente vai fazer isso para os servidores públicos, precisamos fazer também para os agentes políticos. Sim, porque o crime organizado está infiltrado praticamente em todos os setores hoje, né? Eu só peguei o exemplo da execução para a gente levantar essa discussão. Então perceba, como você bem falou, Lívia, o crime organizado, corrupção está infiltrado em vários aspectos da sociedade, inclusive da própria população, que precisa fazer um meia-culpa também. Claro. Quando dá aquela caixinha para se livrar de alguma infração. Discussão profunda, viu? Mais uma linha de frente. Filosófico. Vamos precisar. André, tem uma pergunta interessante nesse situação de corrupção da polícia, que é óbvio que em todos os setores nós não podemos generalizar de forma alguma, e também a gente sabe que muitas vezes é a exceção, não é a regra. Mas nós vemos algumas experiências, na Colômbia, por exemplo, vimos agora recente em El Salvador, de medidas mais radicais no intuito de renovar de forma assim, muito radical o efetivo das polícias de tempo em tempo. Na Colômbia, eu lembro que era o país mais violento do mundo, teve uma situação ali, na época dos cartéis de Medellín, etc., em que eles reformaram a Constituição, praticamente demitiram uma massa gigante do efetivo da polícia, porque com o passar do tempo, volto a dizer, sem generalizar, mas cria-se, aqueles que passam para o outro lado, criam as suas pequenas organizações criminosas dentro da polícia, e aquilo vai crescendo, vai criando mais tentáculos. Então, a Colômbia fez isso, uma renovação radical no seu efetivo policial. É óbvio que junto com outras medidas, mas reduziu muito, era o país mais violento do mundo. El Salvador fez a mesma coisa agora e tem números assim muito bons num curto espaço de tempo. Então, eu não sei se, de repente, uma renovação
É algo profundo de se pensar, mas uma renovação institucional mesmo desses efetivos de tempo em tempo, a cada 20 anos, 10 anos, se isso não seria salutar, porque às vezes é difícil você combater quando o próprio policial, que ele é que combate a corrupção, ele é o próprio corruptor ou passivo ou ativo, né?